Senhor Deus, obrigado, Senhor, que a tua presença magnífica esteja neste lugar. Se o Senhor não estiver aqui no meio de nós, em vão é a nossa vinda a este lugar. Então pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, Deus, possa nos ajudar em nossas fraquezas, cada necessidade, cada dificuldade, Deus, que os teus servos e servas têm passado, que a tua presença santa neste momento possa, Deus, tocar em cada coração, e que os teus servos possam sair daqui renovados, restaurados. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? 1 Samuel capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 21. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21 e 22. Os dois últimos versículos. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Observe, irmãos, versículo 21. E chamou o menino de Icabode, dizendo: de Israel foi-se a glória, porque a arca de Deus foi tomada. Olha só o motivo. E por causa de seu sogro e de quem? E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Senhor Deus, fale conosco, Pai, que possamos dar, Deus, esta noite, não um grito de desespero, mas um grito de glória, Senhor. Que a tua palavra fale conosco, fale aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Sejam todos bem-vindos. A irmã Kelly que está ali. É Kelly, não é isso, irmã? Kelly, que seja bem-vinda. Tem mais alguém que está visitando? Tem mais alguém? Até a filha da irmã. Como é que é o nome da mocinha? Isadora. Seja bem-vinda, irmã Isadora. Amém? Que Deus abençoe a todos. Está aqui o irmão Roberto, sua esposa, seu filho, né? O filho dele está aqui, nem sabe que está no culto, né, irmão? Mas vai saber, tá? Bebezinho, não tem ainda. A irmã Josi, sua filha. Que Deus possa abençoar a todos. Amém? O texto que nós lemos, irmãos, ela segue uma sequência ali de Samuel, aonde no capítulo 2 é demonstrado que que Eli, que é o sogro de Ana, faz vista grossa para o pecado. A Bíblia diz que Israel, ou melhor, Deus usa um profeta para profetizar contra Elis. No capítulo 3, Deus fala com Samuel, que era o menino profeta. No capítulo 4, nós vemos agora a queda de Israel. Em 3 capítulos, nós temos a história de mais de 40 anos, onde Deus deu tempo para que as pessoas mudassem. No entanto, nós lemos aqui, nos últimos versículos, que a glória de Israel foi tomada. E tomando ali do ponto de partida da própria leitura que fizemos, e não do início da história, Ana estava grávida e ela teve um filho, e deu luz a um filho. O contexto da sua gravidez era que ela tinha acabado de saber que o seu esposo havia morrido, que o seu sogro havia morrido, e que Israel tinha sido tomado aquilo que eles tinham de melhor, que era a presença de Deus, que era a arca da aliança, a arca da promessa. E nós sabemos que qualquer nação que havia ou que houvesse a arca, ela não perdia batalha,
nada podia vencê-lo. No entanto, Deus requeria daquela nação que tinha arca o zelo pela palavra, o zelo, o cuidado. E ela agora estava grávida e ela teve e deu luz a um filho, nas dores de parto e nas dores de todo o acontecimento que estava agora acontecendo de modo geral. Deus havia rejeitado o seu sogro Eli, que era um sacerdote, na linguagem de hoje, pastor. Deus havia rejeitado os seus filhos, que um deles é ali esposo desta mulher, e agora ela tem um filho. E todos sabem que uma mãe fica extremamente feliz após dar à luz um filho. Todos sabem que a felicidade de uma mãe após ver um filho, o amor que se gera é imenso. No entanto, quando aquela mulher olha para o seu filho, ela lhe dá um nome. E dentro da cultura semítica, nós sabemos que nome era dado dentro do seu contexto. Então, nome não é como hoje, que eu já escolho o nome antes da pessoa nascer. Não. O que fazia a pessoa receber o nome era o contexto da época. E nada veio melhor ou que mais se encaixava do que Icabote, que significa a glória de Israel se foi. Então ela lamenta e chora e grita: Icabote, a glória se foi. Às vezes nós não paramos para analisar, e o tema dessa noite é quando a tolerância com o pecado expulsa a presença de Deus. Aquele povo não havia analisado quanto eles haviam estado tolerantes com pecados. Eles toleraram demais o pecado. E toleravam, e faziam vista grossa. E a Bíblia diz que o pastor, o sacerdote Elis, via os seus próprios filhos roubando. Se você tomar ali alguns exemplos, em 1 Samuel capítulo 2, nós vamos ver acerca disso, os roubos, aquilo que eles faziam, desde imoralidades, roubos dos sacrifícios. Eles faziam escárnios no próprio altar. Isso é 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 ao 22. Eles roubavam as ofertas que entravam ali de alimento, e as ofertas não eram apenas financeiras, porque se assim fosse, era muito melhor. Ele roubava da carne das ovelhas que eram oferecidas para ser queimada, para que o pecado das pessoas que assim oferecessem fosse liberto. Mas se a igreja está corrompida, o sacerdote não pode oferecer perdão para o pecado, porque as ofertas eram tiradas. E então o resto ficava para Deus. E a Bíblia diz que o melhor ficava para Ofni e Finéias, os dois filhos do sacerdote. A Bíblia chega a dizer que o sacerdote chegava a ouvir as vozes ou os gemidos das mulheres, em que eles faziam da igreja um lugar de prostituição. Mas Elis fazia vista grossa. E agora passa-se algum tempo, e então Deus profetiza acerca daquele sacerdote e diz que ele nunca mais, e ninguém da casa dele, que toda a sua família e todas as gerações por que haveria de vir não mais existiria, e que Deus estava extirpando completamente a sua família da presença de Deus, e que não haveria mais descendência. Deus simplesmente apagou uma história de uma família. Deus sentenciou de tal modo que aquele homem já não era sacerdote, de tal modo que seus filhos já não poderiam continuar nos seus ofícios, e que nem mesmo seus netos, filhos dos seus filhos, não poderiam mais, porque Deus havia prometido que ninguém mais da sua casa. Por que isso aconteceu? Porque eles toleraram demais o pecado. E quando se tolera demais o pecado, a presença de Deus não pode permanecer. Quando vamos em Gênesis, nós vamos observar que quando Deus virou as costas para a humanidade, é porque o pecado já estava tão comum, em que Deus disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E então Deus disse, e olhou para o homem, que havia no seu coração um bom princípio, e no seu coração ele então buscou
fazer a vontade de Deus. Mas quem deu crédito à sua pregação? Ninguém deu crédito. E Paulo chega a dizer que apenas 8 almas se salvou. De todo mundo, 8 almas foram salvas. Então Jesus, tomando essa escritura, diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo que as pessoas estariam preocupadas demais em viver suas vidas, estariam preocupadas demais de fazer, de agir das suas próprias maneiras, mas não estariam mais ofertando na casa do Senhor. E eu não estou falando de oferta financeira, eu estou falando de você oferecer o teu melhor para perdão dos teus pecados. Eu estou falando da impossibilidade, da inconsistência no desejo de você dar o seu melhor no culto, para que a tua adoração suba como uma oferta suave a Deus. Hoje, no mundo religioso, muitos são sacerdotes que estão como Elias, que já não confrontam o pecado, que desde a sua casa, da sua família, já não coloca os seus filhos na rédea, que já não ensina mais o padrão em que a igreja deve seguir. E então, quando há um culto, as ofertas não podem subir diante de Deus, porque a soberba, a vaidade, a vanglória tem tomado lugar de adoração, humildade e zelo para com a palavra. Então, você vai ver que quando isso ocorre, ou seja, a mulher, quando ela cita Ana sobre o nome do seu filho, ela está citando ali a decadência de Israel. Escute bem, a decadência de um povo que deveria ser vencedor, a decadência de um povo que nasceu com promessa, a decadência de um povo que nasceu com a promessa da guarda de Deus. No entanto, eles haviam caído em uma outra profecia de Deuteronômio capítulo 15, aonde se Israel deixasse de ouvir o seu Deus e começasse a se voltar para o pecado, então Deus os entregaria nas mãos dos seus inimigos. E agora, Israel sentenciou-se a um estado terrível, e talvez essa mesma tragédia pode estar acontecendo conosco esta noite. Talvez essa mesma tragédia pode estar acontecendo com o nosso individual, dentro de cada um de nós. Às vezes nós fazemos como Eli, que fechava os olhos para ver o pecado na sua própria casa. Às vezes vemos nossos filhos na rebeldia, respondendo, falando que não deve, mentindo para você, e você não corrige, você não exorta. Às vezes você é o problema da sua própria casa, com discussão com o esposo com a esposa, e fazendo com que os filhos aprendam o caminho da discussão, o caminho da tragédia, o caminho da dissonância. Às vezes não temos observado que a glória se foi da nossa casa, porque antes da glória sair de Israel, saiu da casa de Elias. Às vezes nós não analisamos, nós não paramos para olhar que o nosso altar doméstico está sendo corroído pelo pecado. Às vezes não paramos para analisar e fazemos vista grossa, e não apresentamos nosso pecado diário, e não temos coragem de falar com Deus e dizer: Senhor, hoje eu pequei, hoje eu agi dessa forma, e apresentar diante de Deus, porque o nosso altar doméstico está sendo corroído pelo pecado. Às vezes nós não paramos para analisar que muitas vezes a nossa complacência com o silêncio roubou justamente a glória de Deus. Nós nos silenciamos quando devemos agir, quando devemos falar, e nós muitas vezes falamos quando devemos ficar calados, e nós fazemos vista grossa para aquilo que é errado, e nós agimos segundo do que nós queremos. 2 Samuel capítulo 2 versículo 29 diz assim: porque honras mais aos vossos filhos do que a mim? Deus perguntando para o profeta Eli. Será que às vezes nós não estamos fazendo isso, honrando mais os filhos do que a Deus? Será que às vezes nós não estamos deixando muitas coisas acontecerem e a glória de Deus decaiu, e você se encontra em um estado onde a presença de Deus se foi,
e há um lar com imoralidades, com roubos, ausência de sacrifícios e tudo mais? Quantos Elis modernos há aqui esta noite? É uma pergunta que nós devemos nos fazer a nós mesmos, não a você, ao seu vizinho, aquele que está do seu lado, não, a você mesmo. Será que somos o Eli dos dias de hoje? Será que nós não somos aquele sacerdote que via tudo, mas fingia que não via? Será que nós não somos aquele a qual lembramos de quando Deus falava conosco, mas já não fala mais, que até ajuda outros com a sua experiência, mas já não tem novas experiências, mas era tão ativo, dobrava o joelho, orava e lágrimas vinham, lia a palavra e sentia a presença? No entanto, hoje, sem desejo, sem amor, sem princípios, quantos Elis modernos aqui? Quantos? Quantos de nós deixamos de disciplinar nós mesmos e a nossa casa? Quantos? Quantos de nós deixamos de ensinar o caminho, o temor a Deus? Deixamos de confrontar o pecado? Quantos? Quantos Elis deixaram de confrontar o pecado? Assim como quantos pastores deixaram de pregar contra o pecado, para que a igreja ela cresça e entre dinheiro e tudo mais? Quantos já venderam a glória de Deus pelo pecado? Quantos? Quantos de nós estamos nesta situação, fazendo vista grossa? Aquela vista grossa de Elis lá atrás fez com que morresse 30.000 pessoas. A nossa cidade, segundo o IBGE, tem 50.000 pessoas. Se você toma então somente a sede, somente a zona, não é rural, como é que a gente chama, irmão? Fugido. Urbana. A zona urbana, nós temos pelo menos 35.000 habitantes. Uma cidade como essa foi morta em um dia. No dia em que a glória de Deus se foi. No dia em que a palavra foi tirada. Deus nos ensina essa noite que a glória de Deus, independente do tamanho da glória que Deus tenha te dado, ela pode ir a qualquer momento. A qualquer momento toda a tua família pode ser destruída. Toda a nossa casa pode entrar do lado do avesso. Justamente. A Bíblia chega a dizer que o sacerdote estava em casa quando deram a notícia: estão invadindo Israel. Aquele homem apenas cai da cadeira, mas quebra o pescoço. Por que quebrou o pescoço? Porque Deus o havia sentenciado. Quem pode escapar das mãos poderosas de Deus? Quem? Quem pode se livrar quando o Icabode acontece? Quando a glória se vai? Quem pode gozar de estar na presença de Deus, tendo o livramento santo de Deus, se a glória se foi, se a presença se foi? Quantos de nós? Quantos? Às vezes nós não paramos para analisar que o Icabode significa quando Deus retira a sua presença. Sansão muitas vezes arrancou os portões, matava pessoas, os filisteus, justamente essa mesma raça que entrou em Israel. Sempre fez isso, mas ele fez tanto vista grossa por pecado, que quando amarraram ele, ele pensou: isso aqui é fácil, eu vou quebrar como as outras vezes. Um homem que era capaz de levar no ombro um portão de mais de 1.000 quilos, não era capaz de quebrar uma corda? Mas quando ele foi tentar quebrar, a Bíblia diz que ele não percebeu que o Espírito o havia deixado. Icabode, a glória de Deus se foi. Ele era um homem como qualquer um, porque um homem sem Deus, ele está fadado ao fracasso. Um homem sem Deus é sofrimento, dor e angústia. O homem sem Deus nada é. E aí você vai observar que o Icabode foi justamente o funeral da glória de Israel.
E aquela mulher, ao citar o nome do seu filho, a glória se foi. Ela morre. Porque nem ela poderia mais sobreviver. Ninguém poderia sobreviver da mão poderosa de Deus. Será que a nossa casa, será que a igreja, será que nossos corações não estamos agindo de maneira igual? Deixamos de buscar, deixamos o culto, deixamos a presença, deixamos de dar o nosso melhor. Os hinos acontecem, mas o teu coração está tão distante e você já não consegue cantar, ou melhor, louvar, mas apenas consegue cantar quando muito. Você já não consegue louvar o Senhor com a tua alma, mas os teus lábios ainda saem sussurros. Será que quando dobramos o nosso joelho em casa, temos que realmente entrar na presença de Deus, ou realmente só dobramos os joelhos quando dobramos e falamos algo, mas a nossa mente sequer e o coração se ligou em Deus e acabou? A glória se foi. Às vezes não paramos para analisar, irmãos, que às vezes a nossa casa, a glória se foi. Filhos rebeldes. Às vezes a casa, como eu disse, vive em discussões, brigas, porque a glória se foi. Às vezes não paramos para analisar que a igreja perdeu o poder, a virtude, a glória, a unção que havia e acabou de. Às vezes tratamos o pecado como se fosse hóspedes da nossa casa. Recebemos muito bem, colocamos o melhor lençol, damos o melhor alimento e alimentamos tão bem o pecado que vem como um hóspede na nossa casa. Será que nós não estamos fazendo isso? Tratando como hóspedes em vez de invasores? Porque é certo que se um valente, disse Jesus, se entrar um ladrão na casa de um valente, ele necessariamente tem que amarrar primeiro o valente, senão ele não entra. Quando você trata o pecado como um invasor, você dará fim ao pecado. Mas se ele é um hóspede, você tratará muito bem. Eu não vou custar muito aqui na mensagem esta noite. Hoje eu ia fazer um culto de oração. O que eu quero dizer esta noite? Há um preço. Talvez você reconheceu esta noite na mensagem que a glória se foi, a presença se foi, você já não é quem era antes, você já não sente a presença como sentia antes. Talvez você está num estado como Elias, reprovado, mas não sentenciado, aonde Deus ainda não disse, já desisti. É verdade. Então, nós precisamos pagar o preço da restauração. Amém, aleluia. Quantas igrejas, por exemplo, da mensagem, estão assim, sem glória, sem a presença, apenas faccionismo, divisões, e todo mundo achando ser alguma coisa, porque deixaram de se preocupar como indivíduos, e estão se preocupando como um coletivo, como se fosse uma igreja, como eu posso dizer a melhor expressão, uma igreja a qual retém o nome, a qual é a representação de Cristo na terra. E Deus não tem religiões que o represente. Deus tem um povo eleito, escolhido. E até importa que nós sofremos, padecemos, entramos em momentos de friezas e angústias, e tudo isso muitas vezes é necessário. No entanto, que não fechamos nossos olhos para enxergar uma tão grande oportunidade de redenção que está à frente. Nós temos que parar para analisar sobre o preço da restauração. Porque se você olhar, irmãos, a arca ela foi devolvida. Se você toma a leitura e continua a leitura no capítulo 6 do mesmo livro, a arca ela foi devolvida. Só que ela foi devolvida às custas de muita humilhação e sobre o juízo de Deus sobre aquele povo rebelde. Há um juízo, mas no juízo há aqueles que se humilham reconhecendo seus erros. Outros no juízo estão murmurando e reclamando porque as coisas não estão indo bem.
mas não sabem que estão apenas colhendo aquilo que plantaram. O choro de Cabote, ou você pode clamar pelo avivamento. Ou você grita chorando e Cabote, ou você grita para um avivamento chegar ao nosso coração. Ambos gritaram. Israel, por uma mulher chamada Ana, representando-a, e assim posso dizer a igreja, porque mulher representa a igreja na tipologia. Ela disse: a glória se foi. Só que quando você toma Samuel capítulo 4, versículo 22, a Bíblia diz assim: a glória de Deus de Israel subiu, ai de nós, pois vimos a glória do Senhor. Ou você grita pela glória de Deus, reconhecendo que não é digno sequer de ver esta glória, mas é pela misericórdia, ou lamentaremos, porque a glória de Deus se foi. E se ela se foi, a palavra, a virtude da palavra e tudo que está associado à palavra se vai. Hoje em dia, não apenas no mundo religioso, mas dentro do povo da mensagem, que se tem, são pregações e repetições de pregações, e pega-se parágrafos, e pega-se tal, outros já vão para a internet, e fica igual um jornalista, pegando e noticiando, porque já não prega mais para a igreja, ele prega para a internet. E hoje as coisas estão ficando assim, e nós não devemos nos preocupar com os outros, a não ser para orar por eles. Mas nós temos que nos preocupar conosco, com a nossa vida, com a nossa busca na presença do Senhor. E acabou-te. Talvez a tua alma gritou: acabou-te, a glória se foi. Talvez você na sua casa pensando em ler e logo para, e acabou-te, a glória se foi. Talvez você tenta orar um pouquinho nessa casa, mas falta ali a presença, às vezes falta intimidade, às vezes falta a palavra, e acabou-te, a glória se foi. Às vezes você sabe que há culto, mas ao entardecer, ao tomar banho, não vem um desejo de estar no culto, porque a glória se foi. A glória se foi e acabou-te. O que faremos sem a glória de Deus? Davi certa feita disse: Senhor, retira tudo de mim. Ele não era um pobre, não era um coitadinho, era alguém que tinha tudo, mas ele disse: retira tudo de mim, mas não tire de mim o teu Santo Espírito. Ele não importava se perdesse saúde, se perdesse familiares, ele não importava se perdesse seus bens, mas havia uma coisa que ele não queria perder: a glória de Deus. O preço da restauração é muito maior do que manter a promessa viva que Deus deu a nós. Não há uma única vez que Israel não pagou um alto preço pela sua própria rebeldia. E por que nós sairíamos isentos? Com força ou sem força, devemos continuar. Com ânimo ou sem ânimo, devemos gritar para que a glória de Deus permaneça. Talvez você se pergunte: pastor, mas como fazer para que o que é bom não aconteça na minha vida? Não faça vista grossa. Estou sem vontade de ir ao culto, aí que você vai. Estou sem ânimo para orar, aí que você ora. E então você atrai a presença de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, eu rogo ao Senhor esta noite que a tua infinita misericórdia possa nos abençoar, que a tua glória e majestade possa estar sobre as nossas vidas. Ó Senhor, age em nosso meio. Tem compaixão, Deus, de cada um dos teus servos. Faz a tua obra completa em nossas vidas e restaura cada coração esta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu falar algo aqui.
Tem um irmão em nosso meio, já falou assim para Deus. Quando eu falo você falou para Deus, não é que você falou oração, você dedicou uma oração. Mas é como se, eu vou falar bem abertamente, é como se você assim, não, já aceitasse, eu vou condenado. Eu quero que minha família seja salva, mas eu já não espero uma salvação. E você já se entregou, acabou-te para ti há muito tempo. Você já se entregou. Você reconhece que está sem ânimo e você mesmo não faz esforço nenhum para a mudança. Deus me disse aqui que você até pensa que já fez esforço e que não surtiu efeito, mas você não fez esforço. E isso só sucederá quando você vê algo acontecendo diante dos seus olhos, que trará lamento aos teus olhos e ao teu coração. Cadê você? Eu posso chamar direto ou não? Chama ou não chama? É o irmão Jadilson. Vamos orar aqui por ele. Senhor Deus, abençoe teu servo, tome tuas mãos, Deus, dá força e vitória e repreenda todo o mal. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olha, há duas pessoas aqui que você é como se não se espantasse. A pregação não te trouxe temor, ela te trouxe uma consciência algo, mas não trouxe temor. Não veio como se, meu Deus, a glória se foi, eu tenho que buscar. Não veio, simplesmente você ouviu e você vai sair daqui com essa mensagem, mas ela não entrou no seu coração. E você sabe o quão distante você está em relação ao que você esteve. No entanto, é necessário que você busque a presença. Amém? Porque nada está perdido. Nada está perdido. Amém? Amém? São duas irmãs. Deixa eu beber uma água aqui. Aleluia! Posso chamar direto, irmão? Meu Deus, abençoe a tua serva. Dê a ela força, Deus, temor. Renove a cada instante, Deus, em seu coração. Dê a ela força, ânimo e vitória. O Senhor que sonda os corações, a mente. O Senhor é aquele que restaura, que dá força. Deus ainda manda dizer para ti algo. Ele disse que quando eu estava pregando, você olhou aquela mulher e se colocou no lugar dela, com dor e angústia, e se imaginou. Deus manda dizer para você que aquilo que para você parece difícil, só está no teu interior. Nada está acontecendo, tudo está resolvido. Apenas tira as preocupações e confia no Senhor. No nome de Jesus. Senhor Deus, abençoe a tua serva, tome em tuas mãos, faz a tua obra, Pai. Faz a tua obra, Senhor. Deus manda dizer para você vigiar com tuas palavras, que às vezes saem algumas inverdades, não propositais, mas seja firme em falar somente como é e o que é. Não vai além, porque Ele é o Deus que sara as feridas. Senhor, abençoe e dá força e vitória no nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém aqui que eu chamei aqui que não está acontecendo igual? Se tiver, pode levantar a mão se não foi igual. E tem alguém dos que Deus revelou que não foi assim? E eu não sei a vida de ninguém, Deus sabe. Eu não posso saber o que está passando no coração de vocês. Teve alguém que me falou alguma coisa do que aconteceu aí? Teve alguém aí que me falou alguma coisa? Teve alguém que sabia a vida da irmã que me chegou e me disse alguma coisa diante de Deus? Eu estou aqui no altar, irmãos. Tem alguém que fez isso? A Bíblia diz que, Paulo diz isso, que Deus dá a conhecer o segredo do coração das pessoas, então ali o povo saberá que Deus está entre vós. Não é assim que está escrito?
A questão é que nós precisamos valorizar o que Deus faz. Porque às vezes nós não glorificamos a Deus com a glória que Ele necessita, que é necessário. Porque um coração íntegro e reto, o seu desejo é buscar a presença. Amém? Que Deus abençoe a todos, irmãos.